Nesse nosso curso de cálculo numérico, a gente vai falar da resolução de diferentes tipos de problemas. E a primeira dessas classes de problemas que a gente vai tratar é a dos sistemas lineares. Eu acho curioso quando a gente pensa em sistemas lineares, porque a gente vê na nossa memória aquelas aulas de ensino médio, de ensino fundamental, x mais y igual a 1, x menos y igual a menos 1, alguma coisa assim. Mas isso já dá uma ideia de chateação, de coisa entediante. Por outro lado, nos últimos anos, na cultura popular, acabou ficando meio comum a gente ver, a gente receber por WhatsApp, ou receber via rede social, esse tipo de brincadeirinha. E, e as pessoas compartilham, e sempre tem um monte de comentários, as pessoas se divertem, é uma cerveja, são duas cervejas, na verdade é o dobro, não sei o quê. E nada mais é do que resolver um sistema linear. Por um lado, a gente acha super entediante quando a gente apresenta para os alunos, resolva 3x igual a 30, x mais 2y igual a 20. Mas aí as pessoas, não necessariamente os estudantes de engenharia ou de ensino superior, as pessoas comuns, digamos, que não têm interesse particular pela matemática, acham esse tipo de problema interessante e trocam ideias com os amigos. E para o pessoal que estuda pedagogia, isso tem a ver com o fato de que a gente só consegue absorver as informações se elas ameaçam a nossa sobrevivência. Então, um dos jeitos que a gente poderia fazer vocês memorizarem tudo nesse curso é ameaçando a vida de vocês, o que certamente é uma péssima ideia do ponto de vista ético, mas que faz sentido do ponto de vista de gravar informações. Todo mundo consegue lembrar facilmente das experiências traumáticas, mas não é isso que a gente vai fazer, né? Obviamente não é o nosso intuito. E a segunda via que estimula a lembrança das coisas é quando as informações passadas têm um forte apelo emocional. Então, talvez seja por isso que esse tipo de brincadeirinha tenha que fique na cabeça das pessoas, porque tem mais a ver com com o lúdico, né? com a brincadeira com os colegas, e não o tão árido, tão abstrato do x mais y igual a 1. O outro fator interessantíssimo é que as informações têm que ter significado. A gente tem que ancorar os novos conhecimentos em conhecimentos anteriores, senão fica tudo flutuando e essas informações apagam da nossa cabeça assim que a gente para de falar do assunto. Por fim, para a gente conseguir absorver, as informações têm que estar numa linguagem compreensível. E esse é o outro fator que, na minha opinião, justifica a popularidade desse tipo de brincadeira, que é muito mais compreensível essa relação, apesar de ser um sistema linear, é muito mais compreensível quando ele é dado dessa forma do que quando ele é apresentado com variáveis genéricas. Mas enfim, aqui a gente não vai ficar só fazendo brincadeirinha, a gente vai ter que resolver alguns problemas de verdade. E para resolver problemas de verdade, eu vou trazer de novo aqui o assunto. Para o pessoal que não viu a playlist do Scilab, esse exemplo vai ser novo, mas é exatamente o mesmo que está lá na nossa playlist dos sistemas lineares do Scilab. É um exemplo típico da engenharia química, em que a gente quer calcular a operação desse evaporador. Então, o evaporador é um equipamento que vai reduzir o teor de água de uma certa corrente, vai reduzir de 30% para 5%, fazendo isso através da retirada de uma certa quantidade de água que a princípio é desconhecida. A gente conhece a vazão de água que a gente quer tratar e a concentração inicial. Então a gente tem um teor de umidade nessa corrente de 60%, que vai ser diminuído para 30% através dessa mistura com essa corrente que retorna. Isso aqui é muito comum em operações industriais, para a gente melhorar o rendimento dos equipamentos, a gente pode ter esse tipo de reciclo que a gente chama. O evaporador mesmo opera dessa forma, e a saída do evaporador, uma parte já é o produto final, e uma parte é reciclada para alterar a composição da entrada. E quando a gente não tem a bagagem na engenharia química ainda para resolver esse problema, e a gente se depara com essa questão de qual a vazão de água, a gente fica em dúvida em uma série de dimensões, porque a gente não sabe a vazão que está saindo aqui, e aí, bom, se a gente soubesse a vazão que está entrando, tudo ficaria fácil, mas a vazão que está entrando depende dessa mistura que está acontecendo aqui. E essa mistura, na verdade, depende da saída. Então a saída depende da entrada, a entrada depende da saída, e a gente não sabe nem por onde começar a tratar um problema desse. A técnica que a gente usa na engenharia química é baseada em balanços de massa. E os balanços de massa nada mais são do que a aplicação do princípio de conservação de massa.
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, já dizia o nosso amigo Lavoisier. E é basicamente isso. Se isso aqui está operando em estado estacionário, ou seja, se não está acumulando nada no sistema, o que está entrando vai ter que sair e a água que está entrando vai ter que sair. Basicamente esse é o princípio físico. E para a gente equacionar isso aqui, a gente tem que dar nomes para as variáveis, em primeiro lugar. E uma vez que a gente deu esses nomes, então a gente está chamando F a entrada, fresh, a entrada nova. E as vazões são Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Os teores de água a gente conhece em todas as correntes. Então aqui é 100% água. Aqui na separação é só uma separação física, é só uma bifurcação. Então Q3, Q4 e T5 tem 5% de água. A gente pode escrever várias equações. Eu não vou entrar aqui no mérito de quais equações a gente vai escrever, porque isso é todo um capítulo à parte dos cursos de balanço de massa, porque a gente pode acabar escrevendo mal, escrevendo equações que são linearmente dependentes das outras, que são consequência das outras, e aí a gente não consegue resolver o nosso sistema. Aqui eu vou só mostrar um conjunto de equações que faz sentido, um conjunto linearmente independente de equações. Como eu disse, tudo que entra sai. Então, esse F que está entrando vai sair em Q2 e em Q4. Isso se expressa por essa equação. E a gente pode olhar em outros volumes de controle, em outras regiões da nossa operação. Então, olhando, por exemplo, para esse nozinho aqui, a gente pode fazer como se fosse a lei dos nós da elétrica. Então, F mais Q5 vai ser igual a Q1. E também a água que está entrando aqui nesse nó vai ser a água que sai desse nó, dando essa segunda equação. A gente pode olhar para esse nó da separação, então Q3 vai ser Q4 mais Q5. A gente pode olhar para o evaporador também, o que acontece com a água desse evaporador. Enfim, a gente consegue escrever diversas equações. E até aqui eu escrevi um conjunto de 5 equações. E a gente vai ter 5 variáveis também. Lembrando que F, a vazão de entrada, é uma constante. E as vazões mesmo, as incógnitas, são de Q1 até Q5. Então 5 equações, 5 incógnitas, vai dar para resolver. Se você for tentar resolver isso aqui substituindo uma equação na outra, então a gente pode ver, aqui Q1 está isolado, eu vou jogar nessa, eu vou jogar nessa, o Q3 está isolado aqui, eu vou jogar nessa, aí eu isolo o Q4. Você pode ficar tentando achar essas regras de como jogar uma na outra, mas, em primeiro lugar, isso não é facilmente automatizável, e em segundo lugar, você pode acabar se perdendo nesse processo de tentar enxergar uma melhor relação de como substituir uma equação na outra. Então, resolver esse sistema substituindo uma equação na outra não é o melhor caminho, apesar de ser o que soa mais intuitivo para a gente. A gente vai trabalhar na forma matricial. Então, a gente vai reescrever esse sistema em forma matricial e fazer contas a partir dessa matriz e desse vetor. Em geral, a gente representa esses sistemas na forma AX igual a B, matriz A, vetor X, vetor B. No vídeo do Scilab, a gente mostra uma resolução numérica, uma resolução usando o próprio Scilab, uma resolução bastante simples sobre a resolução desse sistema. Se a gente não for usar o Scilab, se a gente for pensar em outras formas de resolução que a gente conhece, além dessa que eu já comentei, da resolução por substituição. A gente pode lembrar da nossa resolução por Cramer do ensino médio também, aquela que você calcula os determinantes, depois divide o determinante pelo outro. E calcular o determinante é fácil no caso 2×2, é mais ou menos no caso 3×3, e é bem chato dali por diante. E vai ficando cada vez pior. Aqui a gente tem o número de operações que são necessárias. Eu extraí essa tabela aqui desse livro do Humes e colaboradores, então a gente não está se importando muito com a definição do que são essas variáveis, mas a gente tem uma ordem de grandeza que isso aqui são operações em cada uma das etapas. E o problema é que o número de operações o número necessário vai crescendo muito rapidamente. Vai crescendo em fatorial, conforme aumentam as permutações, aumenta a dimensão, aumentam as permutações para a gente calcular os determinantes. E isso vai ficando impraticável. A gente resolveu um sistema de ordem 6, por exemplo, usando o método de Cramer. No nosso exemplo, a gente tinha um sistema 5×5, né? Então, um sistema 6×6. Se você fosse fazer cada operação em 5 segundos, o que na mão certamente você não vai conseguir fazer, levaria 19 horas para resolver um sistema 6×6. Já seria ridículo esse valor. E se você pensar em um sistema realmente grande, aí fica mais evidente que esse método não é praticável. A nossa intuição é que um sistema 20×20 já é bastante grande, mas a gente vai ver daqui a pouquinho um outro exemplo de como as coisas podem ser piores.
Por outro lado, no nosso curso a gente vai começar falando do método de eliminação de Gauss. E o número de operações aqui nessa tabela claramente é bastante menor do que do anterior. Então, mesmo pegando aqui o pior caso dessa tabela, o 20 por 20, ele é resolvido em 0,02 segundos. Claramente, esse método é viável, o método anterior não é viável. Mas eu estou falando desse 20 por 20 aqui como se fosse o maior possível. Não tenho esse tipo de número em mente. Esse aqui é um exemplo de quando... um exemplo real que eu trabalhei mesmo, um modelo que eu escrevi. E não é exatamente para um sistema linear, isso aqui era um problema de otimização. Então ele tinha um número de equações, que é esse número rows, e um número de variáveis, que é o número de colunas. Eles não são iguaizinhos, né? Então não é um sistema quadrado. Mas enfim, dá para a gente ter uma ordem de grandeza aqui, que a gente está falando de um modelo de 60 mil variáveis. E 60 mil variáveis nem é o maior modelo que eu já trabalhei na vida. Então se a gente já se impressionava com aquele 20 da tabela anterior, a gente pensar em 60 mil, é óbvio que a gente vai ter que usar técnicas eficientes para conseguir resolver esse tipo de problema. E a primeira das técnicas eficientes que a gente vai aprender a lidar é a da eliminação de Gauss. Eliminação gaussiana ou escalonamento de Gauss, escalonamento gaussiano. Aqui você pode permutar da forma que você quiser. É um método que tem várias nomenclaturas possíveis. Às vezes o pessoal inclusive esquece o nome do Gauss, chama só de escalonamento. Também é comum isso. O escalonamento ele vai ser feito em duas etapas principais. Ele primeiro tem uma etapa das linhas. Então a gente vai partir daquela nossa matriz A e também do vetor B e fazer combinação linear, ou seja, multiplicar por um valor, multiplicar uma linha por um valor e somar com outra, multiplicar uma por alfa, outra por beta e somar as duas, esse tipo de combinação linear. E fazer essas operações até que aquela nossa matriz, que originalmente pode ser qualquer coisa, ela se torne uma matriz triangular, ou seja, uma matriz que só tem elementos em uma das diagonais, ou da diagonal para cima ou da diagonal para baixo, tanto faz. Quando a gente tem uma matriz que está dessa forma triangular, a gente vai ter um sistema linear que é trivial, que dá para resolver cada uma das equações sem pensar muito. Essa aqui é a visão geral do escalonamento de Gauss. A gente vai ver daqui a pouquinho no próximo vídeo o detalhe desse passo a passo. Mas esse é o princípio, fazer combinações lineares, chegar num sistema que é bem fácil de resolver, e aí tudo vai estar bastante simples. Depois, a gente vai ver outros métodos que são menos intuitivos do que o do escalonamento, mas que podem também ter uma boa performance computacional.